esperando aqui por enquanto, até entrar algum pessoal aqui, acho que tem gente já chegando, e sejam muito bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Pois é, hoje é o dia 22 de maio de 2022, 22, um número muito importante, né? Um número muito bacana do nosso ano, um número muito importante também, né? Parabéns a todos do PL, né? Do Partido Liberal também, número 22, né? Do qual eu faço parte, né? Em São Paulo como pré-candidato a deputado federal. Então, parabéns a todos do 22. E hoje também é um dia interessante, agora vem de memória, tá, gente? Eu não tenho aqui cola nenhuma, mas, se eu não me engano, hoje é o dia do abraço, então abrace as pessoas. Hoje é dia 22 de maio, eu acho que hoje é o dia do abraço. Hoje é o dia da biodiversidade também, esse eu lembro direito por causa da ONU, né? Então, hoje é o dia da biodiversidade, é uma coisa extremamente importante. O Brasil, né, é um país que tem uma biodiversidade gigantesca, que nos permite, com o uso sustentável da nossa biodiversidade, nos permite tomar a dianteira no planeta, né, em muitos aspectos, né, desde o conhecimento, obviamente, da biodiversidade, mas também produção de novos medicamentos, desenvolvimento de antibióticos, né? No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, um dos nossos eixos estratégicos é a redução da dependência do Brasil em medicamentos. Então, essa redução da dependência em medicamentos significa o quê? O Brasil hoje ele depende muito, né, de medicamentos fabricados na China, na Índia, em outros países, e é importantíssimo que nós tenhamos capacidade de desenvolver medicamentos no Brasil. E nós temos tudo, nós temos bons cientistas, né, excelentes cientistas, nós temos biodiversidade, 6 biomas, nós temos o oceano. Também lembrar que agora nós temos o Instituto Nacional do Mar, que eu criei no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que era um pedido, né, uma solicitação de mais de 15 anos da comunidade científica, e hoje nós temos o Instituto Nacional do Mar, né, criado como uma organização social. Também nosso projeto Salas, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Entra lá no gov.br/MCTI, você vai ver lá o projeto Salas, que é o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. São 50 laboratórios de pesquisas dentro da Amazônia. Esses laboratórios vão trazer centenas de cientistas brasileiros e internacionais para dentro da Amazônia, para a pesquisa da biodiversidade, busca de ativos. Esses ativos eles vão para as fábricas de moléculas. Nós já temos 3 fábricas de moléculas. Tudo isso faz parte da rede IFA, né? Rede IFA, que eu também criei no MCTI, rede de insumo farmacêutico. Essas fábricas de moléculas, elas vão criar ou fitoterápicos ou moléculas sintetizadas daqueles ativos, que vão então para o Centro Nacional de Tecnologias de Medicamentos em Botucatu, né, lá no CEVAP, em Botucatu, na Unesp, e a partir de lá então se transformar em medicamentos em parceria com empresas nacionais, né, e tudo isso feito com melhores práticas de laboratório, com toda a observação, vigilância da Anvisa direto também. Isso vai acelerar muito o Brasil ficar, eu não digo independente, mas reduzir a dependência do Brasil em termos de medicamento de outros países. Isso é muito importante para medicamentos normais, e isso também é muito importante para aqueles medicamentos para pessoas com doenças raras. Porque, pensa bem, doenças raras, esses medicamentos geralmente custam muito caro, o SUS tem que pagar isso, mas se houver qualquer glitch nesse meio do caminho, quem sofre é a pessoa que tem a doença rara. E às vezes pode ser seu filho que tem uma doença rara, imagina isso. Então, se a gente puder desenvolver e fabricar esse medicamento no Brasil, é muito melhor. Além disso, uma coisa que o pessoal fala pouco, mas é muito importante, é a resistência bacteriana. O que significa isso? Com o uso indiscriminado de antibióticos, muita gente desenvolve, né, resistência bacteriana. Se isso aí acontece com um grupo muito grande, e os últimos anos as empresas farmacêuticas não têm produzido novos antibióticos, pode acontecer do desenvolvimento de uma superbactéria, por exemplo, no planeta, que é muito pior do que um vírus, né, do que o coronavírus, etc. Então, isso é um caso seríssimo. E não adianta a gente esperar para a hora que acontecer tomar providência, porque aí não dá tempo. Tem que começar a tomar providência antes. Por isso
que no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações nós temos o desenvolvimento aí também nessa linha de medicamentos, um foco com medicamentos que são antibióticos, novos antibióticos baseados aí na nossa biodiversidade. Então, tá aí uma série de coisas interessantes, né? E para que vocês vejam a que nível, né, o Ministério tem trabalhado. Não é divulgado na imprensa essas coisas, né? Não faz parte das primeiras páginas dos jornais, só quando acontece um problema sério, como uma superbactéria, etc. Então, vamos dizer assim, a gestão, o planejamento, o trabalho que é feito antes, isso não é divulgado. Então, olhe lá na página do Ministério, né, gov.br/MCTI, você vai ver uma série de coisas que são feitas, ou mande pergunta lá para o Ministério também. Tenho certeza que o Dr. Morales, que é o nosso secretário de Pesquisa e Formação, que é um médico, e ele é um cientista do mais alto gabarito, membro de 3 academias no Brasil, da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Farmácia, da Academia de Medicina. Ele vai ter prazer em responder essas perguntas que são muito importantes, né, para a saúde dos brasileiros, agora e dos futuros brasileiros também. Então tá aí, muita coisa interessante a respeito desse setor. Eu comecei tudo isso falando, por causa hoje é dia 22, dia da biodiversidade, mas temos também uma série de coisas importantes, né, acontecendo. Hoje o que eu vou fazer aqui, né? Nós estamos, onde nós estamos, nessa sala aqui, essa é a sala que nós temos aqui no Kennedy Space Center, é chamada Sala dos Astronautas. É uma salinha pequenininha que nós usamos, astronautas quando vêm para cá. São poucos astronautas convidados para participar dos eventos aqui no Kennedy Space Center, eu sou um deles, um dos pouquíssimos internacionais que é convidado para isso, e essa sala é que nós usamos aqui para o momento entre um evento ou outro, para descansar um pouco, para usar o computador aqui. E aqui do lado, atrás de mim, eu coloquei a cadeira desse jeito aqui para vocês verem. Na minha frente está a escrivaninha, né? Aqui eu só vou mostrar muito rapidamente aqui uma escrivaninha com um computador aqui. E aqui do lado, vê que tem uma coluna. Essa coluna aqui é muito interessante, né? Tem a minha assinatura aqui, né? A minha assinatura está ali. E de outros astronautas que participam aqui, e tem muitos astronautas bem famosos que participaram. Por exemplo, aqui desse lado, não dá para vocês verem aqui, mas eu estou vendo ali a assinatura do Eugene Cernan. Eugene Cernan era um amigo meu, faleceu em 2017, ele foi o último cara que esteve na Lua, em 1972, né? E ele fez parte, ele foi na Apollo 17, né, que foi a última missão que foi para a Lua, em 1972, e ele fez parte também da Apollo 10. Tem uma história de hoje da Apollo 10. Hoje é dia 22 de maio. A Apollo 10, se eu não me engano, aí tudo de memória, gente, então isso é complicado, assim, mas se eu não me engano, a Apollo 10, os tripulantes eram o Eugene Cernan, depois confere aí para mim, para ver se era o Eugene Cernan, era o Stafford, Thomas Stafford, e era o John Young, tripulantes da Apollo 10. A Apollo 10, como o nome diz, ela foi antes da Apollo 11, e a Apollo 10 ela fez órbita na Lua, a 16 quilômetros da Lua. Você imagina o cara ir até lá, passar a 16 quilômetros da Lua, e ela fez essa passagem da Lua exatamente no dia 22 de maio de 1969. Né? Na época eu tinha 6 anos de idade, né? Em 1969 eles passaram por lá, 16 quilômetros da Lua. A missão deles, se eu não me engano, durou 8 dias e alguma coisa. Foi o tempo de decolar, fazer as preparações na órbita da Terra, ir para a Lua, fazer a órbita na Lua, depois retornar e pousar. Foram 8 dias, né, no espaço. Aí, Eugene Cernan. Por que eu sei dessa história? Eu sei dessa história porque eu conversava bastante com o Eugene. Era um cara sensacional, né? Ele foi ao Brasil algumas vezes também. Ele participava bastante dos eventos da Bombardier, né, que eram os eventos de segurança de voo da Bombardier. Eu participava junto com ele também, uma das minhas especialidades em segurança de voo. Então a gente participava não só no Brasil, como em outros lugares, né? Então era o stand-down, se não me engano, o stand-down da Bombardier, desses eventos. Então Eugene Cernan, grande cara, em uma grande perda também em 2017. Tá bom? Dia 22 de maio. Deixa eu falar um pouco sobre as atividades aqui, né, no centro. Hoje nós tivemos aqui a visita de uma turma grande, cerca de 200 brasileiros, da escola Link, como é que é o nome? Link Business School, de São Paulo. Eles estiveram aqui visitando o centro
eu tive o prazer de encontrar com eles, né? Fiz uma palestra lá que eles assistiram também e foi muito bacana, né? Encontrar com os brasileiros aqui. Hoje tinha muitos brasileiros aqui no centro e é bacana você ver como eles ficam impressionados, o fato de ter um brasileiro aqui como astronauta profissional, né, recebendo gente de tantos países, representando a NASA aqui. Então é muito bacana você ver isso. Tem que ter orgulho, né? Tem que ter orgulho do Brasil, dessa bandeira do Brasil. Não é à toa que eu carrego no meu macacão aqui para todo mundo ver, né, no peito essa bandeira do Brasil. É interessante, né, que teve, agora à tarde, eu estava assinando ali alguns autógrafos, teve um grupo, aliás, um abraço aí para todo mundo que esteve comigo aqui hoje, mas um grupo ali do Rio Grande do Norte até que o pai da família ali, ele até se emocionou bastante, né, quando me encontrou aqui. Isso é muito bacana, gente. A gente tem que ter esse orgulho do nosso país, tem que ter orgulho das nossas cores, tem que ter orgulho das cores que a gente tem no país, né? E não é à toa que eu estou aqui. E é muito importante isso para todos, né? Para as crianças. Eu acabei de falar com um brasileirinho aqui que quer ser astronauta também, tá vendo? Todas essas coisas, é muito bom. Falar nisso, eu lembrei que falando de criança, eu lembrei do meu tempo de Bauru, né? Tempo de Bauru que eu ia assistir lá o Noroeste de Bauru, é o time de futebol de Bauru. Na minha época lá o Noroeste era da primeira divisão, ele jogava, era rival ali de Corinthians, Santos, Palmeiras, etc. Era um time bem forte, né? Do interior. Hoje ele está na divisão 3, né, no A3, mas acabou de ser campeão do A3. Então parabéns ao nosso time de Bauru, a todos os atletas aí de Bauru, parabéns ao Igor, né, ou Igor, que fez lá um gol aos 48 do segundo tempo contra o Comercial de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, e fez lá os 48 do segundo tempo. Então muito bom aí para o nosso Norusca de Bauru, né, ter empatado o jogo, mas ganha o campeonato, tá? Então tá aí, Noroeste de Bauru, nosso Norusca, campeão da divisão da A3, tá? Muito, muito bom. Deixa eu responder, estava pensando hoje, o que eu vou falar ali no diário de bordo, né? Aliás, aproveitem para se inscrever aí no Instagram, para quem está assistindo nas outras redes sociais aí também, aquela ali acho que é o Facebook, né, que está ali na outra. Então quem está no Facebook também, lembra de se inscrever aí nas redes sociais. E a gente vai começar daqui para frente, não estranhem que daqui para frente eu vou começar a colocar muita informação nas redes sociais. Eu estava esperando, né, vim aqui para o Kennedy para dar partida nesse sistema, retomar o diário de bordo, mas se inscrevam aí que eu vou colocar bastante informação interessante, né, ao longo desses próximos meses aqui. E uma coisa que eu queria fazer hoje, né, com vocês, responder algumas das perguntas que eu tive aqui hoje. Eu tive várias perguntas interessantes, né? Aliás, eu recebo também muita coisa bacana, né? Por exemplo, esse aqui, ó, da Georgia, né? Da Georgia Belloni, né? Tá aqui, me deu um presentinho aqui. Essa aqui é da Valentina Belloni de Oliveira, essa é da Martina, né? Então é muito bacana esse contato aqui com as pessoas, com as crianças e tudo mais. Esse centro, ele tem essa característica de mostrar tecnologia, mas também de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Math, ou seja, trazer as crianças para esse mundo tão bonito de ciência e tecnologia, para que eles conheçam e para que eles se animem a fazerem parte também disso, como novos engenheiros, médicos, biólogos e etc. E também criar suas empresas. Hoje nós tem aí uma possibilidade muito grande, né, para empresas no setor aeroespacial e em outros setores de tecnologia. Mas eu queria responder para vocês aqui algumas das perguntas que eu tive hoje, né, que ao longo do dia eu recebo muitas perguntas. Então, vamos lá, fazer pelo menos umas 10 perguntas aqui, eu vou responder. Eu mesmo faço a pergunta, eu mesmo respondo, mas umas perguntas interessantes que eu tive aqui hoje, né? Por exemplo, durante o horário da manhã, assim que eu cheguei aqui, eu tenho um encontro que eu faço no café da manhã com as pessoas que estão aqui e me perguntaram lá a respeito de trajes espaciais. Por que a gente usa traje pressurizado, né, quando vai para o espaço? Só por causa do oxigênio? Não dá para usar a máscara de oxigênio só e o macacão normal? Não, não dá. Pelo seguinte, a gente usa o oxigênio, né, a baixa altura, relativamente baixa altura, voo atmosférico, porque a gente precisa respirar oxigênio e o pulmão, à medida que você sobe, reduz a pressão
parcial de oxigênio, né, no ar. Então, com essa redução, a gente precisa ter mais oxigênio, né, à disposição, seja sob demanda, ou seja, se puxa o oxigênio para dentro, ou sob pressão. Então você tem ali no seu misturador de oxigênio, dentro de um avião de caça, por exemplo, quando você está usando a máscara, você tem lá oxigênio normal, 100%, normal ele mistura com o ar, 100% ele vira só oxigênio, e você tem a escolha de ser sob pressão ou ser normal, sob demanda, né? Mas não é só para isso. E a roupa, ela tem o capacete, você recebe oxigênio por dentro, né, pela parte superior aqui, mas a roupa tem outra função. Aí tem um pouco de física aí nesse caminho também. Como é que funciona isso? Vamos lembrar um pouquinho de física aqui. Qual a temperatura, por exemplo, para ferver água quando você está ao nível do mar, né, com a pressão normal a nível do mar? Bom, essa temperatura para ferver água é em torno de 100 graus para água pura, certo? 100 graus centígrados. Ótimo. Qual a pressão a nível do mar em condições normais? Uma atmosfera, 14,5 psi e assim por diante. À medida que você começa a subir na atmosfera, o que acontece com a pressão e a temperatura? Bom, a pressão começa a cair, né? A pressão vai ficando cada vez menor, a temperatura ela vai caindo à medida que você vai subindo a temperatura do ar, média, e até chegar numa tropopausa, onde você tem uma temperatura constante e depois a temperatura começa a subir. É interessante, começa a cair primeiro, chega numa constante, depois começa a subir, porque aí você já está exposto mais à radiação do Sol. Excelente. Mas à medida que você sobe, a pressão diminui e a temperatura para você ferver água é menor. Por que é menor? Bom, você tem menos densidade do ar, as moléculas já estão um pouco mais afastadas, então é mais fácil você separá-las, vamos pensar assim. Então, a nível do mar, a água ferve a 100 graus, a 60 mil pés, naquela pressão de 60 mil pés, a água ferve aproximadamente a 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo. Então, acima de 60 mil pés, se você expor o seu corpo à pressão atmosférica baixa, acima de 60 mil pés, os líquidos do nosso corpo, tem muito líquido, os líquidos do corpo vão ter a tendência de entrar em ebulição, o que obviamente não é bom para a sua saúde. Por isso que o traje que a gente usa, pressurizável, ele é pressurizado acima de 60 mil pés, então ele mantém uma pressão interna maior do que a pressão atmosférica, o que garante que o seu sangue não vai ferver, os seus líquidos não vão ferver, tá? Para isso que a gente usa o traje. Então essa eu respondi da pergunta da pessoa lá de manhã, né? Foi isso que eu respondi lá para ela. Outra pergunta que também fizeram com relação à fisiologia, né? Quando você chega no espaço, o seu corpo ele vai passar por modificações, né? Quais são essas modificações? Bom, o nosso corpo ele foi desenvolvido aqui a nível do mar, vamos dizer, na superfície da Terra. Como ele foi desenvolvido na superfície da Terra, ele tem um G, está acostumado com G, com certos limites de temperatura e assim por diante. À medida que você vai para o espaço, o seu corpo ele fica exposto a uma série de estresses, né? Por exemplo, vibração durante a decolagem, G, né, fator de carga, durante a aceleração da subida, pode chegar a 6 Gs no caso de um foguete como o Soyuz, ou 3 Gs no caso de um ônibus espacial. E aí quando você chega no espaço, aí ao contrário, por causa da dinâmica da espaçonave, você tem ali o que chamam de 0G ou microgravidade. Não é que acaba a gravidade lá, é por causa da dinâmica, é como se você estivesse caindo fora da Terra o tempo todo. E então essa microgravidade que a gente tem lá causa alterações no corpo. Nosso corpo ele não foi preparado para ficar em microgravidade, ele foi preparado para ficar aqui com 1G. Então tem muitos sensores, vamos chamar assim, dentro do corpo, muitos sistemas que não vão funcionar bem no espaço. Então um deles é o seguinte, pensa nos nossos ossos, né? Então essa foi a pergunta que o pessoal fez, quais as modificações que acontecem quando você chega lá no espaço. Bom, pensa nos nossos ossos. O corpo é muito esperto, ou seja, eu não sou médico, então os médicos que estão me ouvindo aí me desculpem, eu vou dar uma explicação de engenheiro para a parte de medicina, mas o que acontece? O nosso peso, ele acaba causando uma compressão dos nossos ossos. Como ele causa uma compressão nos ossos,
o nosso corpo ele cria células ósseas, ou seja, isso é um estímulo para a criação de células ósseas. Quando você chega no espaço, que você tem a mesma massa, mas você não tem o peso, né, por causa dessa microgravidade, o corpo ele não vê esse estímulo para criar células ósseas, então ele reduz a criação de células ósseas e o seu osso, os nossos ossos acabam tendo o que é chamado de osteoporose, né, a redução da densidade óssea. E isso é sério, é muito sério. Aliás, mulheres acima de uma certa idade têm uma tendência grande de ter osteoporose, por isso que tem que ter todo um acompanhamento médico, tem que ter tratamento com cálcio e assim por diante. Para a gente, astronauta, lá no espaço, ficando um período grande, se você tomar cálcio, por exemplo, não funciona, o corpo ele rejeita e acaba virando pedra nos rins. Então, ainda não tem uma resposta definitiva, mas certamente nós funcionamos como corpos de prova para muitos testes que são feitos no espaço com relação à osteoporose. Se você entrar no site da NASA, gov.br, nasa.gov, e buscar lá bone density, por exemplo, densidade óssea, ou artigos sobre densidade óssea ou osteoporose, você vai achar um monte de artigos que já foram escritos usando corpos de astronautas como experimentos, vamos chamar assim. Então esse é um dos efeitos que a gente tem, perda de massa óssea. Segundo efeito, o nosso corpo, né, quando a gente está aqui, agora, de novo, explicação de engenheiro, tá bom, gente? Não é de médico. O coração está aqui, no meio do corpo aqui. É muito mais fácil, por causa da gravidade, ele bombear para baixo do que bombear para cima, o sangue. Então, o nosso corpo ele tem um sistema para restringir a circulação para baixo e favorecer a circulação para cima de sangue. Caso contrário, a gente teria uma pressão altíssima nos pés e uma pressão baixa na cabeça. Então, para que haja distribuição homogênea aí de pressão no corpo, o corpo tem esses sistemas, esses mecanismos, né, para ajudar a manter a pressão homogênea no corpo. Mas quando você chega no espaço, o corpo não sabe disso, que você está no espaço. Então, ele continua com esse sistema funcionando. Com isso, quando você chega lá, você acaba tendo baixa pressão nas pernas e alta pressão na cabeça. Por isso que a gente fica com aquela cara inchada lá no espaço, vermelho nos primeiros dias, com o coração parece que está batendo no pescoço, muita dor de cabeça, coriza, aumenta a pressão dos olhos, assim, vai de 14, 16, que é o normal, vai lá para 25, 27, vai lá para cima a pressão do olho. Tudo isso é por causa de redistribuição de líquidos. Aí o corpo percebe que tem esse problema acontecendo e aí ele começa a tomar certas providências para tentar reduzir isso aí. Uma das primeiras providências é reduzir o batimento cardíaco. Então, nos primeiros dias, isso aí demora uns 3 dias para passar esse efeito. Então, nos primeiros dias, você sente uma redução do seu batimento, a gente mede isso lá. Então, uma pessoa normal, vamos dizer assim, que não é um atleta, um corredor de maratona, tem um batimento cardíaco em torno de 70, 75, talvez, mais ou menos por aí. Quando você chega lá, o seu batimento cai para 55, 57, que seria mais comum para um corredor de maratona, um atleta muito bom, mas o nosso batimento cai. E você começa a sentir como se faltasse um batimento de vez em quando. Tem um nome técnico para isso, eu não lembro, nunca lembro, os médicos sabem muito bem. Então você tem aquela situação meio, tipo uma arritmia, assim, meio estranha, mas tem um nome mais técnico para isso. Mas isso não funciona ainda. A próxima providência que o corpo tem é de fazer com que você elimine líquido. Então você começa a urinar muito. Você vai 15 vezes no banheiro por dia, sei lá, para tirar líquido do corpo. Aí você vai ficando desidratado, mas reduz esse problema. E aí você se sente muito melhor e demora uns 3 dias para esse processo todo acontecer. Aí você está bem, está desidratado, mas está bem. Na volta, a gente tem que tomar água, cerca de 2 litros de água, para reidratar o corpo e ter umas pastilhinhas de sal que você toma junto para reter a água. E aí quando você volta, aquelas 3 horas lá, você pode esperar ficar com a bexiga bem cheia até pousar, né? Mas isso ajuda que quando você pousa, você não vai ter aquele efeito, por exemplo, quando você fica muito tempo deitado. Eu, por exemplo, tive hepatite quando era adolescente, lá fiquei 1 mês na cama. E aí quando eu fui levantar, quando você vai levantar, você fica gripado um tempo, quando você vai levantar, assim, você tem aquela zonzeira por causa disso, né? Então, tem o nome certo para isso também. Mas para evitar isso quando a gente pousa, já até aconteceu com uma amiga minha, uma astronauta, quando ela pousou, ela foi levantar numa entrevista, ela desmaiou, né, com isso. Então é por causa de desidratação no espaço. Que mais? Equilíbrio. Equilíbrio muda, né, no espaço.
nós temos 3 sensores básicos para equilíbrio no corpo. Um deles é a nossa pele, o tato, né? Então, quando eu estou sentado aqui, eu sinto que o peso do meu corpo está aqui atrás, então eu sei que eu estou sentado e que para cá é para baixo e para lá é para cima, normal, né? Isso aí, quando você está voando num avião de caça, por exemplo, não é uma boa informação, porque você pode fazer uma curva aqui e puxar 5 Gs, então agora pareceria que a parte de baixo está para lá, né? Na verdade não é, então isso aí engana um tanto quando você está voando. Outra informação que a gente tem é a informação dos olhos. Então eu estou aqui parado, eu estou olhando para frente, eu sei que eu estou nivelado, vamos dizer assim, quando eu inclino a cabeça, eu sei que inclinou o horizonte porque eu estou vendo. Os olhos são confiáveis, tanto em voos quanto em voo espacial, eles continuam funcionando bem nesse sentido. E a terceira informação que a gente usa também falha em voos e falha no espaço, principalmente no espaço, que é a informação dos canais semicirculares. Dentro do ouvido da gente, da estrutura do ouvido, a gente tem 3 canais semicirculares. É como se fossem 3 daqueles donuts, né, dos rosquinhas. 3 rosquinhas, em cada eixo. É como se fosse um acelerômetro, né, nos 3 eixos. Dentro daquela rosquinha é oco e ali tem uns pelinhos como se fossem cílios. E dentro dela tem um líquido. Então, quando você faz isso com a cabeça para frente, os 2 canais que são assim, o líquido vai para trás, certo? E com isso, os pelinhos se mexem, manda informação para o cérebro, e o cérebro integra essa informação e diz, você movimentou a cabeça para frente. Mesmo que você estivesse com os olhos fechados, você consegue sentir o que você está fazendo por causa desse sistema. É muito sensível. Quem tem labirintite aí sabe muito bem quanto sensível é isso, porque quando ataca a labirintite, né, a pessoa fica completamente zonza, porque existe aquele sistema para de funcionar direito. E é exatamente essa sensação que você tem no espaço, porque aquele líquido dentro dos canais semicirculares começa a se movimentar de forma aleatória no 0G ali, né? E isso dá umas informações completamente erradas para o cérebro, e o cérebro fica confuso, porque os olhos estão te falando que você está nivelado, mas o ouvido está te falando que você está se mexendo, e isso faz com que você passe mal. Isso é uma das principais razões de passar mal no começo de voos espaciais ou voos atmosféricos também. Muita gente sente isso aí. Mas o cérebro é esperto, então depois de uns 3 dias no espaço se sentindo mal com isso, ele aprende que essas informações estão incorretas, ele corta essas informações. E você vai recuperar essas informações por volta de 8 horas, 6, 8 horas depois que você pousa. Mas no começo tem que tomar muito cuidado enquanto você está andando, né? Porque você anda, você usa essa informação para manter o equilíbrio. Então você está usando só os olhos agora. Se você olhar de lado e continuar andando para lá, você pode cair. Então no começo tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que acontece é a distensão das nossas juntas. Como você não tem o peso do corpo para manter a junta comprimida, principalmente a coluna, né, que é uma maior, né, e tem várias juntas ali, né? O que acontece? Você está no espaço, ela distende. Para um cara baixo, que nem eu sou baixinho, tenho 1,68 m. For um cara que tem 2 metros, por exemplo, ele pode crescer até uma polegada, uns 2 centímetros. Para mim, baixinho, eu cresço aí meio centímetro, 0,7 centímetro, né? 7 milímetros, mas isso já é suficiente para dar um mal-estar danado na coluna, atrás dos músculos da coluna, que fica ao lado da coluna ali. Então dá um mal-estar, você fica com vontade de fazer isso aqui o tempo todo lá no espaço. Então, mais um efeito. Outro efeito é radiação. Radiação, a gente fica exposto à radiação. 10 dias no espaço é como se ficasse 1 ano trabalhando com radiação direto. Então é importante, a gente está exposto à radiação. Lembrar que a gente está fora da atmosfera, mas ainda dentro do nosso campo magnético. Então protege um pouco o campo magnético, mas a gente perde a produção da atmosfera. Então você fica exposto a muita radiação. Às vezes você fecha os olhos lá, assim, quando você vai dormir, e você fica vendo flashes, como se alguém estivesse tirando foto de você. Muito interessante isso aí, por causa de partículas de alta energia que atingem a retina. Então é isso, olha, para quem chegou agora, a gente está aqui no Diário de Bordo, né? Hoje é dia 22 de maio de 2022, respondendo algumas perguntas que o pessoal me faz aqui no Kennedy Space Center. Eu estou transmitindo para vocês a pergunta e as respostas também, né? Lembre-se de se inscrever aí na página também,
@astropontes, também no Facebook, também no YouTube, né? Também em qual? No Twitter também, né? Se inscreva aí no Twitter, é o astro_pontes. Então tem muita coisa, muita rede social por aqui agora. Mas deixa eu ver outra pergunta que me fizeram hoje, que pode ser uma curiosidade aqui para vocês, sobre comida, comida espacial. Comida espacial é ruim, né? Por que ela é ruim? Não por causa da comida em si, mas porque o nosso corpo, mais um efeito no corpo aí, não para todos os astronautas, mas para a maioria dos astronautas, quando a gente chega no espaço, nós perdemos um pouco o senso, o paladar, né? E a gente perde também um tanto o olfato. E então a comida ela fica com gosto de nada, fica com gosto de isopor. Então aí comer, você não tem vontade de comer, na verdade. E aí tem outro efeito também. Lembra que por causa da microgravidade, né, você tem que contar com o seu sistema. Lembra aquele negócio do movimento peristáltico, né, do nosso sistema digestivo, para empurrar a comida para a direção correta, ou a água que você tomar? Então, isso aí a gente tem que contar 100% com ele no espaço, porque você não tem a gravidade para ajudar a colocar a comida para baixo, ou a água para baixo. Então, você tem aquela sensação que você está com o estômago cheio o tempo todo, sabe? É uma sensação meio esquisita, então não dá vontade de comer no espaço. Basicamente é isso. E você não tem paladar, você não tem olfato, né? A maioria de nós, pelo menos. Então a gente usa muita pimenta, come muito pouco e vai comendo aos poucos. Você leva um saquinho, por exemplo, com amêndoas. A gente come muita porcaria também, coisa assim, tipo, não é porcaria, uma coisa que não é muito boa para a sua saúde, mas pelo menos é gostoso, por exemplo. Então muita pimenta, muita pastilhinha de chocolate, né, que é barra de cereal, essas coisas assim. A gente vai comendo ao longo do dia, né? E a gente sente uma saudade danada. Olha, eu não sou aquelas pessoas que adoram salada, né? Gostaria até de adorar salada, mas eu não sou aquelas pessoas que adoram salada. Mas quando você está no espaço, você sente uma saudade danada de comer uma salada, comer coisa fresca, sabe? Salada, fruta, descascar uma laranja, tal. É raro a gente ter essas coisas lá no espaço. Outra coisa, tipos de comida que a gente tem comida que vai para lá desidratada, e a gente tem que colocar água, esperar um tempo na temperatura correta, para depois você pode cortar e comer com a colher, e se sai um pedaço voando, não tem nada, você voa atrás dele e come, é normal. Ou comida enlatada também. Enlatada é melhor, tem um gosto um pouco mais forte, um gosto melhor. Você esquenta a latinha lá e come. Água, como é que a gente faz para tomar água? Bom, tem uma mangueira que você aperta um botãozinho, ela espirra a água, então você bota a boca ali e espirra na sua boca. Ou tem um saquinho de água, né, que você abre a torneirinha ali, aperta e toma, depois você fecha a torneira, porque se deixar a torneira aberta, ele continua vazando água, né? Ou você simplesmente joga água assim, solta água aqui no ar, vamos dizer assim, dentro da espaçonave. Sim, a espaçonave tem ar. A gente coloca oxigênio e nitrogênio, né, na proporção correta, né, 20 para 80% ali, ou seja, tem ar dentro da espaçonave. Então a gente solta aquela bolha de água, às vezes você põe um suco de laranja lá dentro, aí você enfia a cara lá e bebe, né? Então, tomar água é dessa forma. Aqui, eu vou deixar para outro dia contar a parte de banheiro, essas coisas que o pessoal aqui me pergunta sempre. Deixa eu mudar de pergunta. Deixa eu mudar aqui. Outro tipo de pergunta que o pessoal costuma me fazer aqui é com relação à dinâmica da espaçonave, né? A dinâmica da espaçonave é uma coisa que é impressionante, porque muita gente acha que a estação espacial ela fica parada, né, na órbita. Não dá para ficar, se ela ficasse parada, ela caía na Terra, né? Lembrar que a gravidade ela não acaba na altitude de órbita ali, né? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal não tem gravidade lá. Lógico que tem gravidade. A gravidade, né? Vou usar a equação de Newton para a gravidade, né? É basicamente a força entre dois corpos. Tem uma constante gravitacional, né? Que a gente chama de G, que é 9 vezes 10 a nona. Olha só, eu lembro isso aí lá do colégio ainda, hein? 9 vezes 10 a nona. Aí você tem a massa de um planeta, ou a massa de um corpo, a massa de outro corpo divide pela distância ao quadrado. Ou seja, isso aí é a força de gravidade. A gravidade ela cai, então, com o quadrado da distância e, tecnicamente, ela nunca termina. Ela aproxima assintoticamente para zero, né? Ou seja, aproxima, vai ficando cada vez mais próximo de zero. Mas quando ela está chegando a um certo ponto, você já tem outro corpo, outro planeta, coisa assim. Então,
agora aquele corpo passa a ser atraído pela gravidade do outro planeta. É bem interessante que você pensa essa dinâmica dos corpos celestes. Mas o que acontece no sentido da dinâmica da estação espacial? Ela não pode ficar parada, a gente já viu isso. Então ela fica em movimento, ela fica girando. Se você pegar a Terra aqui, vou fazer de novo, a Terra aqui, não é a Terra aqui, isso não existe, tá? A Terra está aqui, tem o Equador, inclina o Equador de 51 graus, abre 400 quilômetros. Essa é a órbita da estação espacial. E a estação espacial dá uma volta na Terra em 90 minutos. Se ela dá uma volta em 90 minutos e o Sol está lá, você passa 45 minutos do lado do dia, 45 minutos do lado da noite. Dia, noite, 1h30. Dia, noite, 1h30. A velocidade da estação espacial, então, para fazer isso, é em torno de 28 mil quilômetros por hora. É isso mesmo, 28 mil quilômetros por hora. Se você quer trazer um pouco mais perto de você, em 1 segundo, a estação espacial percorre 8 quilômetros. Então, em 1 segundo, a gente está a 8 quilômetros de distância. É mais rápido, eu não sei qual é a velocidade de uma bala de fuzil, sei lá, uma bala mais rápida que existe, não sei nem se é fuzil que tem a bala mais rápida, mas é bem mais rápido que as balas mais rápidas de qualquer coisa que possa atirar aqui na Terra, tá? Então, como ela tem essa dinâmica muito intensa, você passa 45 minutos do lado do dia, 45 minutos do lado da noite, isso tem certos efeitos no seu corpo, no que eles chamam de o ritmo circadiano, do corpo. Então você fica muito cansado com esse dia, noite, dia, noite. Outra coisa interessante com essa dinâmica grande da estação é que a gente tem o 0G no espaço, microgravidade, que permite que a estação espacial seja um laboratório, um ambiente muito especial. Lá a gente desenvolve novos medicamentos, novos sistemas, por exemplo, de queima para automóveis, para reduzir emissões, por exemplo. Novos materiais são desenvolvidos lá, cristais para crescimento de cristais, para análise de certas doenças, como proteínas de certas doenças, e muitas coisas são desenvolvidas na estação espacial. Se você entrar no nasa.gov/spin-offs, por exemplo, tem muitos spin-offs de lá, ou research, pesquisa na estação espacial, você vai ver muita coisa, que são publicados graças a isso aí. Nós vamos ter também, muitas coisas interessantes acontecendo aqui. Essa outra pergunta que o pessoal tem me falado, aqui, como é que está o futuro da exploração espacial com essas novas empresas entrando agora no mercado? Aliás, tem um complexo aqui, um prédio maravilhoso que acabaram de construir, tem 2 anos e vai ser inaugurado daqui a algumas semanas, lá dentro desse prédio da Gateway. Eu até falei nisso não sei se foi ontem ou antes de ontem aqui no Diário de Bordo. Ali tem partes do Falcon 9, da SpaceX, tem a Orion, que é um desenvolvimento junto com a USA, com a United Space Alliance e outras empresas, com a Boeing, tem a Orion aqui. Tem também partes do SLS, do Space Launch System, que é um foguete maior do que o Saturno V, que levava o pessoal para a Lua. Esse SLS, ele está aqui, está no prédio de montagem, que tem aqui um prédio que é feito para montagem de foguetes. E esse foguete ele vai levar astronautas para a Lua, para Marte, para asteroides. É o SLS, o Space Launch System, que agora não estou lembrando o nome da empresa que é responsável pelo desenvolvimento dele, mas ele está no prédio de montagem aqui. Ele vai, não sei se agora em maio ou em junho, ele vai lá para a plataforma para fazer alguns testes na plataforma. É um sistema gigantesco. Tem muita coisa interessante. Tem o Dream Chaser. Dream Chaser é um veículo, lift body, que a gente chama, veículo, ele parece um ônibus espacial, só que bem menor. Ele vai ficar no topo de um foguete, ele vai para a estação espacial, ele tem um compartimento de carga que vai atrás dele, o compartimento de carga fica conectado lá, ele traz as pessoas da estação espacial, ou leva a gente para lá também. Então esse é o Dream Chaser da Sierra Nevada Corporation. Então tem muita coisa. Eu coloquei, o pessoal está me avisando aqui que eu coloquei no meu story, tem imagens dessas coisas todas que a gente viu lá no Gateway. Vocês viram aí em primeira mão esse novo prédio aqui no Kennedy Space Center. E por isso me traz para esse assunto, do novo, o que está acontecendo agora no espaço, em termos de programas espaciais. No começo dos programas espaciais, nos Estados Unidos e União Soviética, era o medo.
que era o, vamos dizer, o principal driver, né, a principal motivação para o espaço. O pessoal tinha medo de ser espionado pelo outro país. Quando a União Soviética lançou o Sputnik, né? Diga-se de passagem, Sputnik em russo significa parceiro. Então, muitas vezes o marido chama a mulher de Sputnik, e a mulher pode chamar o marido de Sputnik também. Então, Sputnik é parceiro, né? Então, quando a União Soviética, acho que em 1957, corrija aí a minha história, ou 59, acho que foi 57, que lançou o Sputnik, os Estados Unidos ficaram preocupados, né, com a situação. Falaram, pô, e aí começa a Guerra Fria, aí a corrida para lançar o primeiro homem, foi o Yuri Gagarin, lá no dia 12 de abril, né, de 1961, depois o Alan Shepard aqui nos Estados Unidos fazendo um voo suborbital, aí depois o John Glenn fazendo o primeiro voo orbital em 1962, aí o Kennedy, né, o presidente Kennedy falando aqui em Rice University lá, we choose to go to the moon, we choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Aquele foi um discurso que disparou, vamos dizer assim, toda a NASA, né, para criar sistemas para levar americanos ao espaço até o final da década de 1960, né? E foi feito isso. Aí entra as estações. Então, no começo era mais Guerra Fria e o medo, era mais a sensação mais militar. Lembrando que a NASA é civil, viu, gente? Às vezes o pessoal acha que NASA é militar. NASA não tem nada a ver com militar. Nós temos astronautas que vieram da vida militar, como eu, e astronautas que vieram da vida civil. Aliás, o primeiro civil a chegar na Lua foi o Neil Armstrong, né? É bom lembrar disso aí também. Mas aí no começo era muito mais ligado à área de defesa, vamos dizer assim, a parte do programa espacial. Aí entrou a parte mais de ciência, aí começaram a aparecer as estações espaciais, né? As estações espaciais aqui nos Estados Unidos, na Rússia com a Mir, aqui também, uma estação espacial aqui também. Depois apareceu então a Estação Espacial Internacional, sempre pensando em ciência, desenvolvimento de ciência, etc. Agora a gente está numa outra etapa, isso é muito bonito, é o seguinte, o Deep Space Exploration, né, a exploração do espaço profundo, e a parte da entrada das empresas privadas na exploração espacial perto da Terra. Então a gente tem empresas como a Bigelow, talvez você não conheça a Bigelow. Bigelow é uma empresa lá de Las Vegas que tem 2 módulos de uma estação espacial privada no espaço. Nós temos, como vocês sabem, a SpaceX, né? Aliás, o Elon Musk esteve no Brasil aí, recentemente, né? Infelizmente eu não pude participar, porque eu estava aqui, mas eu vou ter outra chance aqui. Eu tenho um amigo meu que é sócio dele, né? E aqui de vez em quando a gente acaba tendo essas possibilidades de encontrar. Mas o que acontece? Tem essas empresas como a SpaceX, como a Blue Origin, né? A Sierra Nevada, como eu acabei de falar, Armadillo, outras empresas de outros países também participando agora da parte privada do espaço. Isso é interessante, porque agora a gente vai ter mais possibilidades para mais pessoas irem ao espaço e também irem à estratosfera. Deixa eu explicar primeiro a parte da estratosfera, né? Durante muito tempo nós sonhamos, que eu digo assim, aqueles que gostam, que são do setor aeroespacial, sonhamos com a possibilidade de ter voos hipersônicos, fazendo o translado, por exemplo, da América do Sul para a Europa, da América do Sul para a Oceania, né? De uma forma muito mais rápida, indo pela estratosfera, com aeronaves supersônicas ou hipersônicas. Agora, esse sonho está começando a se tornar realidade. Nós tivemos alguns testes no passado com aeronaves supersônicas, como o Concorde, por exemplo, mas que ficou comercialmente inviável, então ele parou de voar. Mas agora essas coisas já começam a ter sentido, né? Então devem aparecer aí no futuro próximo aeronaves que vão começar provavelmente levando carga primeiro e depois levar passageiros pela estratosfera, né, para voos intercontinentais, né, supersônicos ou hipersônicos. Então é um primeiro ponto bacana. Segundo ponto legal, né? Agora as empresas elas começam a explorar o Near Earth, né, perto da Terra, o espaço aqui perto. Por exemplo, a Bigelow, a estação Bigelow, ela é para ser um hotel, né, para ficar ali no espaço, para receber a pessoa, casou, quer fazer lua de mel no espaço, de repente vai começar a aparecer essas oportunidades, né, para ir lá e ficar na estação espacial
A própria Estação Espacial Internacional deve passar para a iniciativa privada muito em breve, né? O Mike Sufredin, um amigo meu, ele já está... Opa, depois eu respondo aqui. Eles já estão, né, pensando nisso aí, como utilizar a Estação Espacial Internacional de forma privada, para experimentos, para empresas e assim por diante, e quem sabe até para turismo. Lógico que ela precisa ser adaptada para isso. Esse é o problema, por enquanto, que a gente tem da exploração turística do espaço. Porque quando você pega astronautas profissionais como eu, né, como os outros que estão retratados, que usam essa sala aqui, que fizeram curso na NASA, fizeram curso na Rússia, né, ou mesmo fizeram curso lá na China, etc., nós somos treinados para responder emergências na espaçonave, para pilotar a espaçonave, né? Em caso de se tiver fogo, você tem que montar partes. Nós somos treinados para fazer isso. São muitos anos de treinamento. Não é assim, eu resolvi ser astronauta e virar astronauta. Não existe isso para astronauta profissional. Agora, quando a gente fala de um turista espacial ou de um passageiro de uma espaçonave, as pessoas não são treinadas para responder essas emergências, e os equipamentos que a gente tem no espaço atualmente, eles não são preparados, né, vamos dizer assim, para uma operação comum, uma pessoa que não está acostumada a estar ali. De repente você pode ter um fogo na estação espacial e você perder, imagina que tenha turistas lá dentro, você perder os turistas. Isso ia detonar, né, todo o negócio de turismo espacial. Então, por isso que demora tempos até que o FAA autorize ter voo com turista, até que a NASA ou qualquer entidade internacional autorize, né, a ter voos com passageiros, com turistas. Agora, né, a Blue Origin, por exemplo, já está começando a levar, a Virgin Galactic também está começando a levar alguns turistas, são voos diferentes, ainda são voos suborbitais. O que significa isso? O voo orbital, obviamente, você orbita o planeta. O voo suborbital, você faz uma parábola, você decola, chega até o espaço, ou chega até próximo do espaço, em alguns casos, e aí faz a ponta de uma parábola lá em cima. Aqui no topo da parábola, você tem aqui alguns minutos, né, 5 minutos, 10, 7 minutos no espaço, ou próximo do espaço, o 0G, tudo flutua, e aí retorna, aí pode pousar, né, como a Virgin Galactic pousa como uma aeronave, ou você pode pousar de paraquedas, como a Blue Origin, né, o veículo lá da Blue Origin. Aliás, né, vai ter agora muita gente indo para o espaço como passageiro. Nós temos até um brasileiro, né, que vai... Eu estava com uma tanta expectativa que ele decolasse e na sexta-feira, aí deu problema no foguete. É normal, a gente tem que sempre pensar na segurança, de novo, aquele negócio. Imagina ter um acidente com um grupo de turistas espaciais, por isso detona o negócio. Então, nós não queremos isso, por isso que tem que tomar muito cuidado com esses lançamentos. Então o lançamento foi adiado, eu espero que voe na semana que vem, né, ou nessa semana, nós estamos no domingo, né? Espero que essa semana ele possa ter o voo. Vai ser um voo suborbital, com curta duração, próximo ali do espaço. Eu acho que a Blue Origin consegue, o New Shepard, que é esse foguete, ele consegue impulsionar a cápsula acima da linha de Kármán. A linha de Kármán é o que define, né, a atmosfera e espaço. 100 km. Então, tecnicamente, você tem que passar de 100 km para você chegar no espaço. E eu acho que a Blue Origin consegue jogar a cápsula acima de 100 km. Mas isso também vamos dizer assim, tecnicalidade, vamos chamar assim. Mas o legal é que chega lá, fica uns 7 minutos, dá tempo de sentir ali o 0G, aproveitar um pouco, depois o foguete pousa e a cápsula vem caindo, abre o paraquedas e pousa com paraquedas. Já fizeram uns voos com bastante sucesso, inclusive o William Shatner, que fazia o papel do Capitão Kirk, né, lá da Jornada das Estrelas, que eu assistia bastante. Ele foi o cara mais velho que já foi para o espaço. Ele foi com 90 anos, né? Eu estou falando, já foi para o espaço, estou supondo que passou a linha de Kármán, tá bom? Então foi lá com a Blue Origin e fez lá o voo. Então foi bacana, foi um turista espacial famoso aí, né? Que eu era o maior fã, né, lá do Jornada das Estrelas. Então agora vai começar isso. Tem os astronautas profissionais que vão conduzir as espaçonaves, etc., que tem um curso enorme, e para fazer um voo turístico, né? Por exemplo, a minha empresa, eu tenho uma empresa no Brasil, né, que trabalha junto com a Virgin Galactic para venda de voos turísticos para o espaço com a Virgin Galactic, ou para a borda do espaço aí,
voos suborbitais com a Virgin Galactic. Quem quiser, né, depois entra lá no meu website também, né, no website de Agência Marcos Pontes, procura aí na internet, você vai achar lá, a gente tem lá os voos da Virgin Galactic, né, para quem quiser fazer. Ainda custa caro, né, custa cerca de $250 mil, mas não precisa de um treinamento, obviamente não precisa treinar como um astronauta profissional. É igual você pegar um voo da American Airlines para sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Você não precisa fazer o curso do Boeing 787, fazer 10 anos de curso de preparação, piloto privado, piloto comercial, e piloto de linha aérea, etc., para poder comprar uma passagem. Você compra a passagem e você vem como passageiro, você vai ter que ouvir, né, o comissário de bordo falar: olha, se a máscara cair na sua frente, coloque a máscara primeiro em você e depois nas crianças, etc. Só isso você tem que saber. E é a mesma coisa para um turista espacial. Ele não tem que saber pilotar a espaçonave, tem que fazer curso de astronauta profissional. Ele faz 3 dias, né, 3 dias de curso, só para você saber a parte mais de emergência, o que fazer, e é suficiente. É como uma montanha-russa, né? Você não precisa, então você faz 3 dias de curso e é suficiente. E obviamente você tem que estar com a saúde boa, tem que fazer exame médico, né? Mas eu espero que agora, começando aí com esse nosso brasileiro que deve ir com a Blue Origin, que ele ganhou um sorteio, né? Ganhou um sorteio, deve ter feito já os 3 dias de treinamento e agora deve ter feito os exames médicos também, agora esperando que ele decole. E vamos ter outros brasileiros. Então, quem tiver interessado aí, entre lá no site da Agência Marcos Pontes, que tem lá uma possibilidade boa aí para você também, né, dar um passeio no espaço aí como turista ou como passageiro, tá bom? E também isso abre uma perspectiva muito grande para aqueles que querem ser astronautas profissionais. Por quê? Porque agora essas empresas vão precisar de astronautas profissionais para pilotar, para conduzir, para corrigir problemas no espaço desses sistemas todos. Então, tá aí uma boa oportunidade também. Só que, obviamente, nesse caso tem que estudar mais, tem que fazer né, graduação, mestrado, pode ser doutorado também, o que for, fazer curso na NASA, 2 anos na NASA para se formar ou em outros lugares. Quem sabe no futuro a gente não tenha curso para astronauta profissional no Brasil. Não tire isso do radar não, que isso é uma possibilidade, eu tenho pensado nisso. Então, gente, tá aí, uma série de coisas eu falei aqui hoje, desculpe ter alongado um pouco mais, mas aqui é muito legal. Sim, estamos passando aqui uma última pergunta que me fizeram aqui também, né? Fizeram um monte de outros, mas assim, você topa ir para Marte, né? Agora que existe o Artemis, né? Que vai para a Lua, vai para Gateway, vai para Marte, assim, e para Marte provavelmente eles vão pegar astronautas velhos também, né? Aí vem uma parte um pouco pragmática, né? Não fique assustado, não. Mas isso faz parte, né, da carreira de astronauta. As primeiras missões para Marte provavelmente vão ser com passagem só de ida, né? Então as primeiras tripulações que vão para lá, elas vão ter que preparar o terreno, deve ser lançado primeiro parte do hardware que vai ficar na superfície para fazer os habitats, né, para fazer as estações, vamos dizer assim, em Marte, né? Essas tecnologias devem ser testadas primeiro na Lua, né? E depois esse mesmo tipo de tecnologia pode ser utilizado na superfície de Marte. Então vão ser lançadas e aí vai precisar de uma tripulação para ir para lá e montar esse habitat, né? Para montar essa base em Marte e começar as operações lá. A probabilidade dessas primeiras tripulações voltarem para a Terra é uma probabilidade baixa. Então, provavelmente vão para ficar lá em Marte e terminar a vida por lá. E a expectativa de vida na superfície de Marte, considerando os riscos que existem, né, na superfície do planeta, considerando as possibilidades de falhas de equipamento, considerando a radiação, né, a probabilidade e a logística necessária para lá, e todo o desgaste que eu falei aqui bastante a respeito de desgaste do organismo, de uma viagem curta. Imagina uma viagem de 8 meses para chegar lá em Marte, o desgaste do organismo é muito grande. Então, a pessoa já chega debilitada, em situação muito difícil, né, para montar. Então, a probabilidade das primeiras tripulações voltarem e sobreviverem bastante tempo em Marte é bastante baixa. E para isso, faz mais sentido, aí que vem a parte pragmática, então não se assuste com isso, faz mais sentido você lançar astronautas velhos para fazer isso, porque a expectativa de vida de uma pessoa de 70 anos é muito menor do que a expectativa de vida de uma pessoa de 30 anos ou 40 anos, obviamente,
Então faz mais sentido lógico você mandar uma pessoa mais velha, que tenha mais experiência também, que tenha menos susceptibilidade à radiação, né, por sendo mais velho. Então, que estando com a saúde em dia, né, vamos dizer assim, para poder operar lá, por que não? Então, existe uma possibilidade das primeiras missões levarem astronautas velhos, uma possibilidade lógica de fazer isso. Parece meio ingrato, assim, ou meio, sei lá, qual seria o nome para isso, mas não pensa dessa forma, né? Então, a pergunta que me fizeram, sabendo disso aí, a pergunta que me fizeram é o seguinte: você iria para Marte, considerando que as primeiras viagens para lá tripuladas, para a montagem desses sistemas, deve ser em torno de 2035, por aí assim? Aí o pessoal me perguntou: você iria? Você vai estar lá? Eu em 2035, eu teria o quê? 72 anos? Eu falo, pô, acho que é isso, né? Eu iria isso aí. Eu iria sim. Eu iria. Primeiro, para poder ajudar no desenvolvimento do sistema, né? Para poder ajudar na colonização de lá. Segundo, porque é a minha missão como astronauta fazer esse tipo de coisa. Ou como piloto de teste. Se você pensar, piloto de teste também, a gente coloca a nossa vida em risco para que os aviões sejam desenvolvidos da forma correta para proteger a vida das outras pessoas. E como astronauta você representa, né, a humanidade nesse caso aí. E é melhor, eu prefiro perder a minha vida fazendo essas coisas do que deixar jovens perderem a vida, né, tentando fazer a mesma coisa. Então, prefiro ajudar para que eles tenham mais chances de sucesso lá na frente. Então, eu iria, sem dúvida nenhuma, né, iria. E eu acho que é uma boa maneira. Eu sempre busquei, além do horizonte, vamos dizer assim, fazer coisas que não foram feitas ainda, assim, por exemplo. Não é à toa que eu estou aqui, eu sou o primeiro astronauta profissional brasileiro, sou o primeiro astronauta de língua portuguesa do planeta Terra, né? Eu sou o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra a representar um país do hemisfério sul do planeta Terra que voa com a bandeira. Ah, mas não teve um cara lá da Austrália, não teve um cara da África do Sul? Bom, o cara da África do Sul ele não era profissional, ele era um turista. O cara lá da Austrália, inclusive tem um amigo meu, o Andy, que é da Austrália, tem o Carlos Noriega, que é do Peru, o Frank Caldeiro, que era da Argentina, mas eles nasceram nesse país, vieram para os Estados Unidos, usam aqui a bandeira americana e voam pelos Estados Unidos da América. Eles não representam nem a Austrália, nem a Colômbia, nem a Argentina, né? Não representam oficialmente um país como astronauta profissional do hemisfério sul. Eu sou o primeiro astronauta profissional a representar um país oficialmente no espaço do hemisfério sul do planeta Terra. E por que não ir para Marte também? Então é isso. É muito bacana. Eu tenho servido o país durante toda a minha vida, né? Seja como piloto de combate, decolando lá no 3º do 10º Grupo de Aviação, né? Como Esquadrão Centauro lá, seja como piloto de testes, né? Voando aviões para a Força Aérea Brasileira ou para desenvolvimento do Brasil com a Embraer, etc. Ou como astronauta, né, brasileiro representando o Brasil, vocês estão vendo aqui, né? Como ministro, né, também, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, ministro de Comunicações, o pessoal esquece que eu fui ministro de Comunicações também, né, representando o Brasil nacional, internacionalmente. Isso eu tenho um orgulho enorme disso. E agora tem outro desafio, que eu estou como pré-candidato a deputado federal, né, por São Paulo, para representar São Paulo, e por que não representar o Brasil também. A gente precisa de um congresso bem preparado, né, em muitos aspectos, seja para a educação. Qualquer dia desse eu vou falar aqui no Diário de Bordo a respeito disso, das minhas ideias, né, em termos de congresso, por que eu estou indo para lá. Então, quando você pensa em educação, pensa em ciência, tecnologia, inovações, startups, empresas, ambiente de negócio, né? Melhorar, tirar a burocracia, reduzir burocracia para cientistas, para empresários, para empreendedores. A gente precisa disso para melhorar o ambiente para as nossas crianças na escola e tudo mais, representar valores importantes no Congresso. Então, eu me sinto muito honrado em poder representar o Brasil, em poder servir o meu país, né? E é isso que eu vou continuar fazendo agora como pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Tá bom, gente? Olha, um grande abraço para vocês.
né? Nós estamos aqui, para quem perdeu o começo, eu falei aqui no começo, nós estamos dentro da sala dos astronautas. Essa é a sala que a gente usa quando a gente está aqui no Kennedy Space Center. Aqui do lado tem uma coluna com assinaturas, a minha está aqui, mas tem assinaturas de dezenas de astronautas que já visitaram, já usaram essa sala. Eu estou usando aqui dessa semana, enquanto eu estou aqui para algumas reuniões, para conversar com as pessoas e para alguns exames. Então, é uma honra estar aqui carregando essa bandeira do Brasil na NASA, no Kennedy Space Center, aqui na Flórida. E obrigado por estarem comigo. Não se esqueçam de se inscrever aí no Instagram, @astropontes, ou no Facebook, Marcos Pontes, ou lá no Twitter também, astro_pontes, e nas outras redes sociais. Não esqueça de olhar no site do Ministério, gov.br/MCTI. Tem muita coisa lá que não está na imprensa, mas são muitas oportunidades para vocês também. Aqueles que querem abrir uma empresa, quer transformar a sua ideia numa startup. Tem muitas possibilidades, como o Programa Centelha, o Startup Brasil. Nós temos editais da FINEP. Nós colocamos mais de 100 milhões, por exemplo, em laboratórios para as universidades. As universidades precisam participar. Mais de 50 milhões aí para salas limpas nas universidades também. Mais 310 milhões para vacinas. Foram mais 400 milhões agora que devem entrar para o setor, de empresas do setor aeroespacial, com editais para essas empresas. Então, tem muitos recursos interessantes, Então isso aí tudo segue a ideia também do presidente Bolsonaro, de incentivar o setor de ciência, tecnologia e inovações no país. Procure os números a respeito do número de startups no Brasil a partir de 2018. Olha lá, em 2017, 2018, olha até hoje, você vai ver o resultado dessa política, de colocar recursos aí em startups no Brasil, que é muito importante para gerar empregos, gerar desenvolvimento econômico, social, produtos, serviços e tecnologia que ajudam a todas as pessoas, melhoram a qualidade de vida, de forma geral. O Brasil hoje em transformação digital, por exemplo, nós somos um dos primeiros no planeta Terra em transformação digital. Nós temos um aumento muito expressivo, a multiplicação, vamos dizer assim, no número de unicórnios no Brasil, graças a essa política que a gente implementou também. Centros de inteligência artificial, tem muita coisa bacana, mas você só vai saber disso se você entrar no site do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para saber mais, Não adianta você esperar ver isso nas páginas dos jornais, que isso é notícia boa, tá bom, gente? Aproveite lá, grande abraço para vocês, boa noite aí, até amanhã, mais um Diário de Bordo, tá? Abraço, tchau, tchau.